Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos hoje com a aula 2 do PCCR de São Pedro da Aldeia. Antes de começar essa aula, deixa eu passar aqui uma informação para você. Gostou do conteúdo? Deixa uma curtida, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo para você dar engajamento para o vídeo. Quando você dá engajamento para o vídeo, outras pessoas vão ter acesso a essa informação e você vai acabar ajudando outras pessoas também, beleza? Então, dá essa moral aí para o Titi continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Outra coisa, segundo ponto, o PCCR são dois PCCRs, um do servidor, do Estatuto do Servidor, e outro que é dos profissionais da educação básica. O do Estatuto do Servidor está lá no link da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia. Aí você vai baixar o que está lá dentro da prefeitura, não é o que você precisa estudar. Aqui no seu edital está bem específico aqui, ó, PCCR do Magistério. PCCR do Magistério de São Pedro da Aldeia. Então tomar cuidado para você não estar estudando aí o PCCR errado, tá? Beleza? Show de bola, maravilha. Então vamos continuar aqui no artigo 7. Só uma informação legal aqui, tá? Nosso material de apoio são mais de 400 questões comentadas da Banca IBAN, né? De provas anteriores da Banca IBAN, em todas as matérias da parte de legislação educacional. Então tem 50 questões do ECA, 50 questões da LDB, da LBI, do PNE, do PME. Do PME são 82 questões, né? Então você vai ter aí como treinar essa parte de legislação educacional. As aulas aqui a gente dá de graça e esse material de apoio serve para você poder treinar com questões, que é o melhor método que existe para você estudar para concurso. Beleza? Show de bola, maravilha. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, aqui, né, para efeitos dessa lei complementar, entende-se o que é que entende-se? O Sistema Municipal de Ensino, ele engloba o quê? Ele tem aqui, ó, um conjunto de instituições. Que instituições são essas? Escolas, pré-escolas, né, creches, órgãos municipais que realizam atividades de quê? De educação, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. Então, quem são as instituições que englobam o Sistema Municipal de Ensino? São as escolas, as creches, as pré-escolas e outros estabelecimentos educacionais sob a jurisdição do município, tá? Então, os órgãos municipais vão englobar ali setores administrativos que coordenam, que desempenham funções ali na área educacional do município. A Secretaria Municipal de Educação é um órgão municipal que faz parte do Sistema Municipal de Ensino. Beleza? Show de bola. Quem são os profissionais da educação básica? Quem são? Aqui ele vai falar que é um conjunto de servidores do Magistério Público Municipal. Então o magistério são os professores, né? E engloba outras pessoas também que a gente vai falar mais para frente. E de agentes de apoio administrativo e educacional, que desempenham atividades tanto diretas como correlatas, como indiretas, as atividades de ensino e aprendizagem no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Beleza? Então, quem são os profissionais da educação básica? É um conjunto de servidores do Magistério Público Municipal. Aí o Magistério Público Municipal engloba quem? Professores e outros profissionais ali que estão envolvidos no processo de ensino, como coordenadores pedagógicos, supervisores educacionais. Então toda essa galera aqui faz parte do Magistério Público e dos agentes de apoio administrativo, né? Então ele está se referindo aqui aos profissionais que prestam apoio administrativo às atividades educacionais. Eles vão desempenhar ali funções que podem incluir gestão de documentos, atendimento ao público, suporte logístico, entre outras atividades correlatas. Beleza? Então os profissionais da educação básica é o conjunto de servidores do Magistério Público, ou seja, os professores e as pessoas que estão relacionadas ao ensino, né, que estão envolvidos no processo de ensino, como os coordenadores, supervisores, e os agentes de apoio administrativo, que não está ligado diretamente ao ensino,
mas eles vão desempenhar as atividades correlatas, atividades que estão ali relacionadas à educação, mas de forma indireta. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então aqui, quando ele fala as atividades de ensino e aprendizagem, então inclui não apenas aqueles que estão diretamente envolvidos no ensino, né? Como eu já expliquei. Não é só as pessoas que estão ligadas ao ensino. Beleza? Então, show de bola. Vamos partir aqui para o ponto 3. Magistério Público Municipal. Conjunto de profissionais titulares de cargo de quê? De professor, que exercem a docência, a administração escolar ou funções de suporte pedagógico direto à docência, abrangendo a supervisão pedagógica, a inspeção escolar e orientação educacional, no âmbito das unidades escolares e dos órgãos centrais da Secretaria Municipal de Educação. Ok? Então, quem faz parte do magistério público? O magistério a gente sempre vai ligar a professor, né? Mas não está ligado só a professor, está ligado também às pessoas que trabalham na administração escolar e nas funções de suporte pedagógico direto do professor. Por exemplo, eu aqui passei em educador da educação infantil lá em Petrópolis, né? Então, o educador da educação infantil é que dá suporte pedagógico direto à docência, ele dá suporte pedagógico direto, né, ao professor. Então, o Magistério Público Municipal é um conjunto desses profissionais, além dos professores, né, que exercem a docência, ou seja, a docência é o professor que dá aula direto do aluno, também envolve a administração escolar, né, ou funções de suporte pedagógico, como eu acabei de te dar o exemplo, abrangendo a supervisão pedagógica, inspeção escolar e orientação educacional no âmbito das unidades escolares do órgão central da Secretaria Municipal de Educação. Então é no âmbito das unidades escolares. Das unidades escolares o quê? Das escolas, né? E do órgão central da Secretaria Municipal de Educação. Show de bola? Maravilha. Docência. Vamos ver o que é docência. Docência são atividades. São atividades de interação com quem? Com os educandos. Quem são os educandos? Os alunos, né? Que se constitui no ensino-aprendizagem, na pesquisa, na gestão de contextos educativos, abrangendo as dirigências de classe, de dinamização da sala de leitura e do laboratório de informática e suporte pedagógico. Então, isso é a definição de docência. Beleza? Então, vamos por partes. Atividade e interação com educandos. Refere-se às ações diretas de ensino e interação com os alunos. Até aqui está tranquilo, né? Que se constitui no ensino-aprendizagem. Então, o ensino-aprendizagem envolve o processo fundamental de transmissão de conhecimento e aprendizagem. Na pesquisa, né, que inclui atividade de pesquisa relacionadas ao campo educacional. Na gestão de contextos educativos, que abrange atividades relacionadas à administração e organização de ambientes educativos, abrangendo as regências de classe, né, que refere-se ao exercício direto do ensino em sala de aula, ou seja, a condução da classe, né, de dinamização da sala de leitura, né, que aqui inclui a coordenação e facilitação de atividades nessas áreas específicas, né, tanto na dinamização da sala de leitura quanto do laboratório de informática. E suporte pedagógico engloba ali atividades relacionadas à gestão escolar, à supervisão educacional, à orientação educacional, à inspeção escolar, né? Então isso aí tudo é a docência, né? Envolve tudo isso daí. É a interação com os alunos,
é a parte de ensino-aprendizagem, a parte de pesquisa, de gestão de contextos educacionais, né, a parte da regência da classe, da dinamização da sala de leitura. Então tudo isso envolve a docência. Beleza? Show de bola. Então, agentes de apoio administrativo, educacional, né, são servidores que exercem função de apoio. É muito simples, né, o entendimento. Ao trabalho do magistério, ao trabalho dos professores ou administrativo. E operacional abrangendo os auxiliares de classe, inspetores de alunos, auxiliares de secretaria e secretários escolares. Então aqui a parte 5, né, ele fala aqui no início, função de apoio ao trabalho do magistério ou administração e operacional. Então o que quer dizer isso? Então ali vai envolver atividades que oferecem suporte às funções dos profissionais do magistério, como professores ou outros profissionais da educação, né? Bem, como atividades administrativas e operacionais nas escolas. Beleza? Aí ele fala do auxiliar de classe, servidores que exercem a função de apoio ao trabalho do magistério administrativo e operacional abrangendo os auxiliares de classe. São profissionais que prestam auxílio aos professores em sala de aula, apoiando o desenvolvimento das atividades educacionais. Por exemplo, isso aqui que eu passei de educador infantil é um auxiliar de classe. Eu vou exercer essa função, né? Então, tem os inspetores de aluno, auxiliares de secretaria e secretários escolares. Então, esses são os agentes de apoio administrativo educacional. Beleza? Os inspetores de aluno, eles fazem o quê? Eles desempenham, as funções são relacionadas à supervisão e disciplina dos alunos durante o período escolar. Os auxiliares de secretaria e secretários escolares prestam suporte administrativo em questões relacionadas à secretaria da escola. Mesma coisa os secretários escolares vão desempenhar funções administrativas mais amplas, né? Vai coordenar atividades burocráticas e administrativas na escola. Beleza? Show de bola. Então aqui está tranquilo. O que é um cargo? Vamos aprender o que é um cargo. Conjunto de atribuições e deveres e responsabilidades cometido aos profissionais da educação básica, criado por lei, com denominação própria, em número certo e com salário a ser pago pelos cofres públicos. Então, cargos são atribuições. O que você vai fazer? Eu vou auxiliar o professor. Essas aí são suas atribuições. Quais são seus deveres? Meu dever é cumprir com as metas, meu dever é cumprir com as regras. Então, esses são seus deveres. Quais são suas responsabilidades? Minha responsabilidade é auxiliar o professor de forma eficaz. Então, esse é o seu cargo. O seu cargo é um conjunto dessas atribuições, né? É um conjunto disso tudo que eu falei, né? O conjunto de atribuições, de deveres e responsabilidades cometido aos profissionais da educação básica criados por lei. Por que fala assim? A investidura do cargo público por lei, né? O que é a investidura por lei? A gente sempre fala isso, né? Quando você é investido num cargo público, esse cargo ele foi criada uma lei antecedente, foi criada uma lei para que ele existisse, né? Por isso que a gente fala, você está legalmente investido em cargo público. Então, se você está legalmente investido em cargo público, significa que para ser criado esse cargo, por exemplo, você passou para, professor. Para esse cargo existir lá no seu edital, primeiro, antecipadamente, existe uma lei que foi criado esse cargo. Por isso que você é legalmente investido em cargo público. A investidura do cargo você está legalmente investido, porque antes dele existir, precisou criar-se uma lei para que fosse aprovado, para que esse cargo existisse. Beleza? Quando ele fala aqui, denominação própria. Denominação própria é o nome do cargo, né? Então lá, educador infantil, professor docente. Então esse é o nome do cargo, é a denominação própria. Então cada cargo, né, cada cargo tem a sua denominação.
em número certo, que ele diz que em número certo é o número de vagas, né? E com salários a ser pago pelos cofres públicos. Então, se você tem um cargo, esse cargo ele vai unir ali um conjunto de atribuições, de deveres e responsabilidades. O cargo é sempre criado por lei. Ele tem uma denominação própria, ele tem um nome próprio, ele tem um número certo de vagas e você é pago pelos cofres públicos, pelo governo. Então isso é cargo. O que é classe? Classe é uma posição distinta verticalmente. Verticalmente é sempre, né, em pé, né? É assim, identificada por letras A, B, C, D, F, G. Então por que ela é distinta verticalmente? Porque vertical está ligada à promoção. Então a classe, por exemplo, você passou para, um exemplo, né? Assistente administrativo A. Então para você poder ir para assistente administrativo B, você tem que atender alguns critérios, ó, de nível de escolaridade e de habilitação profissional. Então a classe é uma posição distinta verticalmente. Então sempre que você ouvir a palavra classe, você vai entender que aquele cargo ele tem mais posições acima que podem ser adquiridas com promoção. Aí vai contar tempo de serviço, a escolaridade, né, a habilitação profissional, ou seja, a experiência que você tem daquele cargo. Então classe é sempre você vai ter sempre uma nomenclatura, né? Vai ter sempre assim, assistente administrativo A, B, C, ou assistente administrativo 1, 2, 3. Então sempre lembre que classe é uma posição vertical. Vertical está em pé, né? Então você está em pé, você está aqui embaixo. Aí você vai subindo, subindo de forma vertical. Você vai lá, assistente administrativo A, B, C, D, e assim você vai subindo de forma vertical. Então, isso que quer dizer classe. Beleza? Então vamos ver aqui nível. É a escala de progressão de vencimentos por tempo de serviço dentro da classe, designada por números de 1 a 6 para a carreira do profissional de educação básica municipal. Então o que é nível? É uma progressão de vencimento por tempo de serviço. Então cada vez que você vai passando mais tempo, seus vencimentos aqui está se referindo ao seu salário, né? Quanto mais tempo você passa na administração pública, seu salário vai tendo modificações pelo tempo que você tem. Então é uma escala de progressão. O nível é uma escala de progressão de vencimentos por tempo de serviço dentro da classe, dentro da classe, tá? Então o nível representa diferentes estágios de progressão salarial que um profissional pode alcançar ao longo do tempo de serviço dentro de uma classe específica. Aí ele fala que é designado pelo número de 1 a 6. Então cada nível é identificado por um número, variando de 1 a 6. Esses números denotam a posição específica na escala de progressão, indicando ali o avanço ao longo do tempo, né, para a carreira do profissional da educação básica. Então ele vai especificar que essa escala de níveis é aplicada à carreira específica dos profissionais de educação. Então cada carreira pode ter sua própria estrutura de níveis, e nesse caso é direcionado aos profissionais da educação. Show de bola? Então vamos seguir aqui, ó. Carreira funcional é a trajetória do profissional, né, do servidor, estabelecida para cada um dos cargos, semelhante quanto à natureza do trabalho, e hierarquizados em classes segundo o grau de titulação necessários para desempenhá-los. Então o que é carreira funcional? É a trajetória profissional do servidor. Então indica o caminho ou desenvolvimento que um servidor pode percorrer ao longo de sua carreira no contexto específico de cada cargo. Então as carreiras funcionais, eles vão agrupar cargos que compartilham semelhanças na natureza do trabalho. Então isso implica que as funções desempenhadas pelos servidores, né,
dentro de uma carreira tem características comuns. Então ele está falando aqui hierarquizados em classe. Então as carreiras funcionais são estruturadas em classes, como a gente já aprendeu o que é classe, representando diferentes níveis hierárquicos, como a gente já aprendeu de forma vertical, ou estágios na progressão da carreira. Então as classes podem indicar diferentes responsabilidades, complexidades de tarefas ou grau de experiência e qualificação necessária. Então, a hierarquização das classes é determinada em parte pelo grau de titulação necessário, né, para desempenhar ali as funções associadas a cada cargo. Isso pode incluir requisitos educacionais específicos, como graduação, pós-graduação, entre outros. Show de bola? Categoria funcional é uma série de classes semelhantes quanto à natureza do trabalho. Então é muito simples. Aqui indica que a categoria funcional ela agrupa uma série de classes que compartilham similaridades na natureza, né, das atividades realizadas pelos profissionais. Beleza? Show de bola. Intertício, toda vez que você vê intertício é intervalo. Período de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que os profissionais da educação básica se habilitem à progressão, promoção e concessão de licença. Então, para você progredir, para você ser promovido e para você ter uma concessão de licenças, né, você precisa ter um período de tempo estabelecido, o mínimo necessário para que os profissionais possam progredir, possam ter uma promoção. Precisa existir um intervalo, um período de tempo estabelecido para que ele possa cumprir aí essa etapa. Beleza? Aí vamos para a progressão horizontal. É o deslocamento funcional na carreira, respeitando o intervalo estabelecido ou de outros critérios previstos em legislação específica, promovendo a progressão no padrão do servidor. Muito simples, né? Muito tranquilo. Então aqui ele está indicando a progressão horizontal, implica em um movimento dentro da carreira. É um movimento dentro da carreira. Possivelmente entre classes ou níveis hierárquicos. Então também tem que respeitar o intertício, né, estabelecido. Esse deslocamento funcional deve ocorrer após o período mínimo definido, que é o intertício, que é o intervalo, indicando que os profissionais precisam cumprir um determinado tempo antes de serem elegíveis para progressão. Então, além do intertício, a progressão horizontal pode depender de outros critérios estabelecidos, né, por legislação pertinente. Então, esses critérios podem envolver, por exemplo, a obtenção de determinada titulação, participação em programas de capacitação, né, entre outros. E aqui a promoção vertical, que é a mobilidade funcional de uma classe para outra superior no mesmo cargo em que foi concursado, proveniente de nova titulação. Então é aquilo, a pessoa está no assistente administrativo A. Então, se ela vai fazer uma promoção vertical, ela vai para assistente administrativo B. Então, foi uma mobilidade funcional de uma classe para outra superior, ele foi do A para B, no mesmo cargo, assistente administrativo A, assistente administrativo B, em que foi concursado proveniente de nova titulação. Então, ele vai subir de cargo, ele vai manter a mesma classe, né? Ele vai manter o mesmo cargo, só que com novas atribuições, novos salários, né? Talvez ele necessite ter um nível de escolaridade diferenciado, uma experiência diferenciada, enfim. Então essa é a promoção vertical, tá? Existe diferença de não confundir progressão horizontal com promoção vertical, tá? Suporte, botar aqui, suporte pedagógico à docência. Denominação dada às atividades complementares à docência, executadas por profissionais com formação específica para o magistério, isto é, direção, administração, planejamento e supervisão escolar,
gerência de ensino, assessoramento e coordenação pedagógica, orientação e coordenação educacionais em efetivo exercício na profissão. Então também muito tranquilo, né? Não tem segredo, né? Então aqui quando ele fala denominação dada às atividades complementares à docência, então indica que o suporte pedagógico à docência compreende atividades que não são diretamente a sala de aula, mas que são essenciais para o funcionamento eficaz de um ambiente educacional, executadas por profissionais com formação específica para o magistério. Então aqui está destacando que os profissionais envolvidos nessas atividades complementares possuem formação específica para o magistério, então garantindo que tenham ali a qualificação necessária para desempenhar essas funções, né? Então, para ser diretor, para ser administrador, para trabalhar no planejamento, na supervisão escolar, na gerência, né, de ensino, no assessoramento e na coordenação, na orientação e coordenação educacional, precisa existir, né? A pessoa precisa ter uma formação específica para cada área. Beleza? Remoção. Remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo efetivo para outra unidade escolar sem que modifique sua situação funcional. Então é autoexplicativo, né? A pessoa vai se movimentar, ela tem que ser ocupante de cargo efetivo, ou seja, não pode ser cargo comissionado para outra unidade escolar. Ele pode ser removido de uma escola para outra sem que modifique, né, a sua situação funcional. Ele não pode sair de lá como professor e ir para outra escola como merendeira. Não dá, entendeu? Tem que ser, a sua situação funcional tem que ser a mesma. Remanejamento. Remanejamento. Vamos ver o que é remanejamento. É a movimentação também do servidor ocupante de cargo efetivo também da sua lotação por necessidade de serviço para exercer função de confiança em órgãos da Secretaria Municipal de Educação ou em órgão da administração municipal, sem que isso modifique a sua situação funcional. Então aqui, muito simples também, né? Muito tranquilo, ele vai ser movimentado. Ele pode ser movimentado, ele tem que ser efetivo para isso acontecer, esse remanejamento, né? Da sua lotação, por necessidade de serviço. Então a administração necessita dele lá. Então o remanejamento envolve a transferência do servidor de sua lotação atual para outro local ou órgão. Então ele tem que ser efetivo, né? Quando ele fala da sua lotação, ele está falando que o remanejamento pode ocorrer devido a uma necessidade de serviço, possivelmente para atender uma demanda. Agora aqui, ó, esse é o ponto-chave, para exercer função de confiança. Não confundir função de confiança com cargo em comissão, tá? Função de confiança é uma função, cargo é um cargo. Você pode inclusive exercer os dois ao mesmo tempo, a função de confiança. O cargo de comissão você não pode, né? Você não pode acumular. Agora a função de confiança é uma função, não é um cargo. Então você pode fazer isso, tá? Em órgãos da Secretaria Municipal, você pode ser remanejado para lá, ou em órgãos da administração municipal, sem que isso modifique a sua situação funcional. Beleza? Show de bola. Então, é mais ou menos isso aí. Hoje a gente fica por aqui, a aula ficou muito extensa, né? Realmente ficou, deixa eu ver aqui, 30 minutos de aula, mas é sempre bom dar uma aula com conteúdo bem explicativo para que você consiga absorver melhor o conhecimento. Beleza? Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o comentário se você achar necessário e se inscreve no canal para tá sempre recebendo aí as atualizações, né, quando a gente postar uma aula nova. Muito obrigado pela atenção de vocês, aquele abraço e tchau!